Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Escobar, presidente do Sind Lojas Rio Grande Região, e agradeço você por estar aqui conosco no Sindicast. Hoje estamos aqui com o candidato pelo Partido Novo, Renato Lima, e você vai acompanhar uma conversa importante com um candidato à Prefeitura do Rio Grande. Nessa entrevista vamos entender melhor as propostas e como ela pode influenciar o futuro da nossa cidade e do comércio local. Fique com a gente e aproveite. Tudo bem, candidato? Seja bem-vindo. Uma satisfação tê-lo conosco. Escobar, para mim é uma... Eu me sinto meio que em casa aqui, né? Que eu estou no meu chão, né? Eu como comerciante na cidade, aí já vamos fazer 30 anos aqui na minha empresa, então me sinto muito bem e muito satisfeito de ver as instalações aqui do Sind Lojas. Meus parabéns. E essa estrutura, a iniciativa de nos receber aqui, os candidatos, para que apresentem as suas ideias, a sua proposta e que se apresentem, né? Que demonstrem intenção verdadeiramente através dessa oportunidade que o Sind Lojas está oferecendo, me possibilita me aproximar mais dos eleitores em Rio Grande, porque eu tenho uma atividade comercial, né? Tenho uma empresa ali no centro, aqui no centro, né? E evidentemente que eu nunca concorri, então não sou dessas figuras carimbadas que estão aí da política, né? Que há anos, né, vem se revezando aí na política rio-grandina. Então há necessidade de transmitir, de chegar mais perto da população, das pessoas, para que me conheçam, saibam um pouco da minha vida, do que eu penso com relação à nossa cidade e principalmente do que a gente se propõe a fazer de diferente, né? Para que se saia dessa mesmice, né? Rio Grande está precisando de dar uma mexida, dar uma mudada, e até por isso que a gente se propôs a concorrer com um partido. Nosso partido é o Partido Novo, é um partido que é novo, e não temos horário na televisão, o horário eleitoral gratuito, que é uma concessão pública paga por todos nós e que nos exclui pelo fato de sermos um partido pequeno, né? E isso, os grandes partidos, né, monopolizando esse canal de comunicação, que é a TV e o rádio, acabaram nos excluindo e a gente fica então contando, né, com esses eventos como vocês estão fazendo aqui, como tu estás proporcionando para nós, que é o Sindicast aqui do Sind Lojas. Por isso, meu muito obrigado. Muito bem, também aproveito para lembrar que o Sindgêneros também está conosco. Ótimo. O presidente Luiz Castanho, que representa a entidade na cidade do Rio Grande. Meus agradecimentos, então, ao Sindgêneros também e ao Luiz Castanho. Ok. Vamos para a primeira pergunta, que é a importância das empresas, Renato. Na sua visão, qual é o papel das empresas no desenvolvimento do município? Eu poderia dizer que é total, básico, fundamental, porque como é que se faz um município funcionar? Através da geração de riqueza, através da geração dos impostos que as pessoas pagam e que são colocados à disposição da prefeitura, do governo, para trazer benefícios, serviços para essa comunidade. Então, se tu não tiver empresa, tu não tem geração de riqueza, tu não tem geração de impostos. Então, é muito simples. As empresas, os empregadores chamam os empregados e essa estrutura faz com que a cidade tenha movimento, tenha economia. Tendo economia, então tu tem vida na cidade. Então as empresas são fundamentais, né? Então o Roberto Campos tinha uma frase que eu não vou lembrar, mas onde ele dizia que as empresas são fundamentais, e é isso que eu tentei resumir aqui nessa tua primeira pergunta, porque ela que oportuniza, né, as pessoas de terem o seu trabalho, de terem o seu recurso para poder adquirir os bens que precisam, seja de moradia, de alimentação, de diversão, enfim, qualquer tipo de forma de utilizar o fruto do seu trabalho para viver uma vida cada vez melhor, satisfeita, né, satisfazendo as suas necessidades e também, evidentemente, contando que os recursos que são pagos, né, por esses trabalhadores e pelos empresários, né, retornem em serviços, como eu disse, sejam na área da saúde, educação, segurança, etc. Muito bem. Vamos passar para a segunda pergunta, então, que é sobre a reurbanização do nosso calçadão.
Tá? O calçadão de Rio Grande é uma área de grande circulação comercial e representa um ponto importante para o comércio local. Quais são suas propostas para a reurbanização, visando melhorar a infraestrutura e a atividade para comerciantes e consumidores? Ok. Eu já falei sobre isso em alguns outros momentos, que eu acredito que tenha sido em 2009, não lembro se foi 2009, exatamente o ano não vou lembrar, mas era governo, era prefeito do nosso município, o Janir. E foi solicitado à CDL, que eu estava na diretoria, eu estava começando na diretoria da CDL, foi solicitado à CDL que se seria possível fazer o projeto de revitalização da segunda parte do calçadão, que era entre Duque de Caxias e General Neto, que é uma área muito sensível em função do patrimônio histórico e de termos ali a nossa catedral, né, que é considerado o maior patrimônio histórico da cidade, em virtude do tempo que existe e ser a construção em atividade ainda mais antiga do Paraná para baixo, então tem um valor histórico muito grande. Então ali tem uma série de cuidados, uma série de restrições e de exigências para que se possa fazer qualquer coisa no seu entorno. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então nessa época, na presidência da CDL estava um amigo da Ótica Estima, o Gordo, né, que é um amigo, e ele me passou a missão de coordenar esse projeto. E eu coordenei esse projeto e acabei contratando o o arquiteto Oscar Décio Carneiro, que tu conheces, né, muito conhecido aqui na nossa comunidade, como sendo ele era possivelmente a pessoa que mais entendia dessa área de patrimônio histórico. Ele era muito exigente, muito ligado nisso, né? Conhecia muito, tinha uma cultura enorme. E eu então conversei com o Oscar e expliquei a situação e pedi para ele então que fizesse esse projeto, e ele desenvolveu esse projeto. Ele entregou o projeto para nós pagamos por esse projeto. Evidentemente, né? Trabalho difícil, complexo. E esse projeto foi entregue para nós, aprovado pelo IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, e pelo IFAI, Instituto do Patrimônio Histórico Estadual. Nós pegamos o projeto, fomos lá e entregamos, na época, para o prefeito Janir Branco. E aí eu te pergunto, Escobar, tu viu isso acontecer? Isso fazem 15 anos, quanto? Possivelmente uns 15 anos. Passou o Janir, passou o Fábio, passou o Alexandre I, Alexandre II, passou o Fábio de novo agora. Então são 20 anos praticamente. O Janir já estava no meio do mandato, vamos botar que sejam aí 16, 18 anos no mínimo, em que uma entidade privada, né, deu apoio a um projeto importante para a revitalização do seu centro, né, daquela parte do calçadão. E o poder público, mais uma vez, mostrou que não foi o parceiro que a comunidade esperava. Além dos impostos que nós já pagamos, além dos impostos que são gerados pela comunidade que tem os seus comércios e os seus serviços na área central da cidade e outros, além disso, nós ainda pagamos o fruto do trabalho e da contribuição dos nossos associados. E isso não foi reconhecido pelo poder público em nenhuma dessas gestões que se revezam no poder. E essa é a minha grande crítica e é um dos motivos de eu estar me colocando aqui. Evidentemente tem outras circunstâncias que me levaram a concorrer. É essa indignação de ver que todo o recurso arrecadado acaba não voltando para a sua comunidade. E nós todos temos que ter a consciência de que a prefeitura é nossa. A prefeitura é de todos. A prefeitura não é de uma família, não é de um partido, não é de uma ideologia, né? Então a nossa proposta ao chegar na prefeitura é que, em primeiro lugar, o imposto vai ser muito bem valorizado e todo ele vai ser revertido da melhor forma possível para a comunidade novamente, sem conversa fiada, sem história, sem conversa de que vendendo uma cidade que não existe, né, que é o que nós estamos vendo hoje nas propagandas eleitorais, na televisão e no rádio, né? Uma pena não ter esse horário na televisão, porque eu iria desmascarar tudo isso, porque chega a ser uma vergonha o que estão fazendo, né? Apresentando uma cidade que não existe para a população e vendendo a ideia de que é uma maravilha, que não, agora nós vamos mudar. Mudar o quê? Se estão há 30 anos no poder e até agora não mudaram. Se repetem, muda, entra um, sai outro, um vai para Porto Alegre, outro vai para Brasília, outro fica aqui, aí pega uma prefeitura, é a vez desse, depois vai para o outro. E aí eu estou falando de Fábio, de Alexandre, de Darlene, de Halley, né? Esse grupo está sempre se revezando aqui no poder em Rio Grande e infelizmente não estão trazendo os resultados que nós, cidadãos comuns,
que produzem, que trabalham, que têm as suas empresas, que são funcionários, né? Não estamos recebendo de volta. Nós temos problemas no lixo, temos problemas na zeladoria, temos problemas na segurança, na educação, tivemos um IDEB lá embaixo, enfim, não quero atravessar as perguntas, mas então eu vou me deter a isso e dizer que a nossa proposta é que a agilidade no serviço, a desburocratização, né, será fundamental para incentivar. Além do que no calçadão, Escobar, nós temos ali um dos problemas em função que não deveria ser um problema, deveria ser uma coisa boa, e nós vamos fazer com que se torne uma coisa boa, que é exatamente os entornos do patrimônio histórico, né? O que aconteceu? Aconteceu que houve o tombamento desses entornos, né? Existe um entorno que tem que ser respeitado pelo IFAM e pelo IFAI. Então tem poligonais de um, poligonais de outro, e o município nunca fez a sua determinação, ou legislação, ou a regulamentação para usar esse entorno em termos de investimento na construção civil. Isso bloqueou, evidentemente, um desenvolvimento e uma atualização dos prédios, dos edifícios, para que se tornem viáveis comercialmente, né? E aí então você tem prédios que tem um piso, dois, porque no máximo que tu pode construir nesses entornos são 8 metros de altura. Isso são 2 pavimentos. Então isso nunca foi regulamentado, enquanto que se você fizer uma regulamentação de acordo, obedecendo, evidentemente, todos os critérios, tu pode transformar isso em alguns locais ali, em torno de todo esse patrimônio histórico, tu pode ter prédios mais altos, tu pode vender o espaço que está bloqueado pela legislação para outros pontos, né? E aí tu consegue então valorizar aquele prédio, consegue até dar manutenção naquele prédio, porque hoje quem é que vai investir num prédio ali próximo, né? Tu não tem o que fazer, tu não pode fazer nada, tu não pode construir, então fica muito caro. Então isso já vai facilitar muito, Escobar, para que se recupere a área central da cidade. Além do que incentivar um outro tipo de atividade que existe. Rio Grande já está sendo contemplada por um estudo da URBS, do Piquet, que esteve aqui e fez um trabalho, e ele percebeu que Rio Grande tem um talento próprio, inato, relativo à economia criativa. A economia criativa o que é? É você usar a parte cultural, usar essa parte histórica, usar cafés adequados, valorizando a arquitetura, etc. Isso já tem vários pontos em Rio Grande que fazem isso de uma forma isolada, não há uma coordenação. Então isso reativa a área central da cidade. Mesmo com a migração que houve para shopping ou para o cassino, né, você consegue criar um ambiente diferenciado no centro da cidade. Então tem muitas coisas, além de recuperação de praças, de vias, iluminação, a revitalização do calçadão como um todo. É uma série de atividades que podem ser feitas, que têm que ser feitas, né, porque aí você consegue recuperar o centro tranquilamente. Além do que, tem um outro ponto que é importante, né, que o centro fica muito vazio em determinados momentos, porque não tem essa regulamentação que eu falei, então a construção civil não vai. Qual é a classe econômica que tem interesse em vir para o centro hoje? Isso, digamos, antigamente morava só o classe A no centro, né? Então aí os prédios eram caríssimos, isso e aquilo. Bom, qual é a realidade hoje? É classe C? Ok, então com essa atualização, com essa regulamentação que é feita, né, no entorno histórico, você vai permitir que as construtoras se interessem para fazer, né, apartamentos em valores aí de 300 mil reais, 250 mil, 400 mil, que vai dar acesso através de financiamento para uma classe que não seja a classe A. Né? Já se a classe A está se deslocando do centro para ir para balneário, para isso, para aquilo, então aí uma outra classe pode vir para o centro e habitar. Isso vai dar movimento no centro. Então existe como recuperar o centro, mas tem que trabalhar e tem que saber fazer, com planejamento. Muito bem, candidato. Passamos então para a próxima pergunta, que é a Zona Azul, estacionamento rotativo. Sim. O sistema de estacionamento rotativo, conhecido como Zona Azul, é fundamental para facilitar o acesso às áreas comerciais da cidade. O senhor pretende expandir ou reformular este sistema em Rio Grande? Existe a possibilidade de redução do valor? Eu não tenho contrato para te dizer se existe possibilidade de... Até é verdade que realmente existe um contrato que tem que ver esse período. A né? questão da redução. Agora, rever esse contrato é extremamente necessário, né? Porque quando foi implantada o estacionamento rotativo,
né? Qual é o princípio desse estacionamento rotativo, Escobar? O princípio do estacionamento rotativo é democratizar o espaço da área central, que tem bancos, que tem receita, que tem lojas, que tem farmácias, que tem, enfim, uma série de serviços de comércio que tem no centro da cidade, porque aí sai alguém lá do... O cara pega o carro lá no Povo Novo, tem que vir, tem que ir na receita, tem que ir no banco, tem que ir aqui, tem que ir ali, não tem lugar para parar, porque está tomado. E tem gente que coloca ali e aquele estacionamento fica o dia inteiro. Então esse é o princípio do estacionamento rotativo, que a pessoa pode ficar 2 horas naquilo ali. Mas hoje não. Hoje houve uma mudança, não sei o que fizeram no contrato aí na prefeitura, que hoje fica o tempo que quiser ali. É só ir pagando e ficando, entendeu? Então perdeu o objetivo fundamental, que é a democratização do estacionamento na área central da cidade. Então isso tem que ser revisto. Como é que mudou isso? Por que mudou isso? Não pode ser assim. Eu discordo desse tipo de estacionamento pago sem que seja rotativo. E a necessidade do tamanho do estacionamento, né? Nós temos que ter tantas ruas com área azul, ou isso já virou uma forma de arrecadação absurda, voraz? Né? Isso tem que ser uma coisa boa para o cidadão. Se está sendo ruim para o cidadão, a prefeitura tem que tomar uma atitude e mudar isso, né? Não pode ficar assim. Então essa consulta tem que ser feita, evidentemente, né? Bem dialogado com toda a área central da cidade, né? Com os comerciantes, com as pessoas que frequentam o centro, e fazer um estudo, evidentemente, né? Se tirar essa área azul, porque hoje nem é rotativo mais, né, Escobar? Então não podemos nem dizer que é um estacionamento rotativo, é uma área de estacionamento paga. É isso que existe. Então, vale a pena permanecer do jeito que está, ou nós temos que mudar? Ou nós temos que extinguir? Eu acredito que extinguir tem que ser estudado, porque talvez aí a gente volte a ter o problema que tínhamos de não ter como estacionar na volta de banco, na volta disso, na volta daquilo. Então essa possibilidade tem que ser estudada, mas eu vou estar completamente aberto e vou fiscalizar isso muito de perto, e nós vamos fazer o que for necessário para o bem da comunidade. Muito bem. A próxima pergunta é sobre o transporte público coletivo. Sabemos que a mobilidade urbana é essencial para o comércio, pois impacta diretamente o fluxo de colaboradores e de clientes. Quais são suas propostas para melhorar o transporte público coletivo na cidade do Rio Grande, garantindo que ele atenda tanto a trabalhadores quanto a consumidores de maneira eficiente? Bom, vamos lá. Atender consumidores e quem utiliza de maneira eficiente, uma das coisas que está sendo usada em muitos lugares são os aplicativos, né, de controle de horários, de denúncias, de atrasos, etc. Então esses aplicativos têm que estar funcionando na palma da mão hoje, né? Hoje nós temos aqui, ó, celularzinho, qual é o horário do ônibus, que horas ele passa, onde é que eu estou, já está dando a minha localização, já vai dizer, ó, o próximo ônibus é em 10 minutos. Como existe isso nas cidades que tem um sistema bem aplicado. Então existem aplicativos para isso que podem tranquilamente ser desenvolvidos para cá, por que não? Hoje já não tem mais limites, né? O que se consegue em termos de eficiência nos aplicativos. Então isso para o controle e acesso das pessoas, para que tenham tranquilidade, é uma forma bem legal, os aplicativos. O transporte público também ele pode ser integrado com as micromobilidades. Ah, mas Rio Grande é muito difícil de implantar. Por que é muito difícil de implantar? Por que tem esse pensamento medíocre na cidade? Ah, que Rio Grande isso, Rio Grande aquilo. Não, Rio Grande pode muito, já foi uma das cidades mais desenvolvidas do estado. Uma cidade que tem um potencial de prosperidade gigantesco, muito grande. Há muitos anos atrás, muitos viram isso, muitos apostaram e fizeram bem e se deram bem. Então nós podemos fazer isso tranquilamente na cidade, ok? Esse transporte público integrado nada mais é, não é uma coisa tão simples, evidentemente que é um pouco complexo, mas é possível. Nós podemos então integrar os ônibus com micromobilidades, através de bicicletas, patinetes, seja lá o que for, onde você tem as rotas principais e ali desloca para outras, sem necessidade dos ônibus andar circulando em lugares inapropriados. O estudo de fluxo também, o estudo de fluxo de maneira inteligente, ou seja, qual é o horário de pique? Que fluxo é esse? Por que tem tanto ônibus circulando, às vezes, sem horário certo, sem necessidade? E nos horários intensos, por que tu tem tanto carro? Por que tem tanto carro? Exatamente porque o transporte coletivo é ruim, é de péssima qualidade. Então todo mundo acaba buscando o carro para poder se deslocar, porque senão esperar pelo transporte é um horror. Semana passada eu recebi a notícia triste de uma
colaboradora da minha empresa, uma funcionária nossa, que é uma menina que está comigo já há bastante tempo. Ela tem um filho pequeno, mora no Parque Marinha e ela está levando atualmente cerca de 2 horas para se deslocar do Parque Marinha até aqui e daqui para lá. Então não tem cabimento, Escobar. Ela tem um filho pequeno, ela disse, Renato, eu não tenho como continuar. Né? Meu filho está pequeno, isso tudo demora tanto, as coisas para acontecer, essa obra já era para estar pronta, são 8 quilômetros de estrada, os caras estão levando, sei lá, como se estivesse fazendo uma freeway. Então, além do transtorno que estão causando nos desvios, eu utilizo todos os dias esse trajeto, porque eu moro no Bolacha. Então é um absurdo o que estão fazendo, porque não estudaram, não fizeram o que tinham que fazer. Então é uma obra importante, mas tu não precisa maltratar a comunidade durante todo o período da obra. Qualquer obra que tenha respeito pela população, ela tem que ter uma logística de funcionamento, ou seja, nós hoje vamos interromper o lado A, então o lado B tem que ficar livre para as pessoas circularem, tu tem que estudar os fluxos, ver as necessidades, e naquele horário em que tem mais fluxo, que é a chegada de manhã, a saída tardinha, ali as pistas têm que estar o mais liberadas possíveis. Não foi feito isso. Então eu tô sendo vítima desse trabalho de perder uma funcionária valorosa, uma pessoa que eu gosto muito, que quando me falou isso, falou chorando, não estou aqui querendo... mas dizendo, Renato, eu não tenho como ficar longe do meu filho tanto tempo, ele vai passar um período importante dele comigo e eu não estou conseguindo ficar com ele, então eu vou ter que sair e ela vai sair por causa disso. Então, essa questão de organizar os fluxos, ver os horários, né? E além disso, Escobar, para o transporte público funcionar, nós temos toda a questão da barra. Esse é um assunto que tem bastante coisa, né, Escobar? O trecho 4 da BR-392. Luiz Escobar, quantas vezes nós já conversamos sobre isso nas entidades, né? Eu era presidente, coordenador, melhor dizendo, do Aliança Rio Grande, que conglomerava na época 9 entidades, né? Hoje eu não sei como é que está, porque eu não vi mais reuniões do Aliança, não sei como é que está funcionando, né? E eu trouxe a Rio Grande o Vladimir Casa, que era superintendente do DENIT, e cobrei na época, isso foi lá 2012, 2000, por aí, tá? 2012, 2011, 12 talvez. Numa reunião que eu fiz na Câmara de Comércio, enchi aquele salão verde da Câmara de Comércio lá de gente, não sei se tu estavas, talvez até, na época talvez fosse o Valério, o presidente, né, do Sindilógio. E enchi, e a cobrança em cima do Vladimir Casa foi demais, eu fui muito, ele estava ao meu lado direito aqui, e eu apertei muito com o cara. E ele me disse o seguinte... Renato, tem que entender que essa obra, que essa obra requer obras de arte muito caras. Aquele trevo, aquele acesso que tem na chegada da 392 ali, que cruza com a Avenida Portuária, que ela continua a 392 em direção a Santa Teresa, aquele local ali tem trem, tem isso, tem aquilo, então são 3 modais que teriam que ter 3 níveis, então é uma obra de arte muito cara. E eu disse, mas Vladimir, engenheiro Vladimir, é uma obra cara? Como cara? O que é caro para ti? Em função de que esse o Rio Grande do Sul é como um funil. Aqui é a saída do Rio Grande do Sul. Toda a safra do Rio Grande do Sul, a colheita, o nosso estado é um estado agrícola, tem muita produção, né? Essa sai tudo por aqui. Então como é que tu acha caro isso? Isso não é caro. Caro é fazer festa, fazer desperdício de dinheiro público com privilégio. Isso é caro, isso não é, isso é trabalho, isso é investimento porque não tem cabimento tu vir com uma via dupla, aí ela chegava na Ponte Pelotas já estreita, aí abre de novo, tá, aí vem, aí chega ali no Jardim do Sol, ela estreitava, agora deram uma mais ou menos fizeram ali, né, e deram uma abridinha para poder seguir um pouquinho mais por baixo do trevo, que ficou apertado, tudo enjambração. Não tem cabimento. E aí tu chega ali e tranca tudo. Então isso não é caro. Isso não tem questão de ser caro. Como é que é caro isso? E aí quando fizeram, e bem feito, não estou reclamando de terem feito ali. Tinham que fazer, ok, fizeram. Fizeram 11 obras de arte no entorno de Pelotas. Aí não foi caro? Parabéns aos pelotenses. Ótimo, é isso mesmo que tem que ser. Tem que exigir do governo federal que faça e faça bem feito. Mas aqui o 392, por que o trecho 4 da 392 não sai se é onde chegou toda a safra? Nós temos um porto, nós temos uma área de distrito industrial, de retroporto insegura, de tanto trânsito. Outro dia deu um acidente violento ali. E isso acontece. Por quê? Descaso, falta de ação do poder público, do prefeito. Atenção, senhor prefeito.
O senhor tinha que ter exigido que isso acontecesse. O senhor está no 3º mandato e não fez a conclusão da 392. O senhor não conseguiu fazer. Não é obra do governo municipal. Claro que não é. Mas o governo municipal tem que estar em cima do governo federal. Tem que exigir, tem que obrigar que termine isso. Não é possível não termos isso. Então são essas coisas que vão indignando. Então isso também vai ajudar no fluxo, Escobar, no transporte público de Rio Grande, porque tem milhares de trabalhadores na área portuária. Com certeza. Sobre defesa civil. Defesa civil. Este ano que a gente está, 2024 aí, foi algo que chegou ao ápice, né? Do problema no município, e não só aqui como na grande parte do estado. Mas fazendo uma pergunta, um questionamento no montante geral da defesa civil, perguntamos assim: na recente enchente que atingiu a nossa cidade, a defesa civil desempenhou um papel crucial no auxílio à população e mitigação de danos. Quais medidas o senhor pretende adotar para fortalecer a infraestrutura de prevenção e resposta a enchentes, garantindo que o comércio e as áreas mais afetadas estejam melhor preparados para eventos climáticos extremos no futuro? Isto também envolve, candidato, a função não só de enchentes. Toda a parte da defesa civil, pode ser granizo, pode ser tempestades, né? Pode ser, enfim, tudo aquilo que envolva a defesa civil. A gente falou em enchentes, mas sim. Falamos num conjunto todo. Realmente é um assunto extremamente... outro assunto, né? Muito importante. Bom, aí nós entramos num eixo já de segurança, né? Porque hoje a segurança não se restringe a ver alguém fardado lá. Quando se fala em segurança, normalmente se pensa, né, naquela policiamento ostensivo, mas a segurança hoje ampliou, e a nossa gestão é uma gestão que vai ser baseada em 7 eixos. Isso está nas minhas redes sociais. Já faço aqui o convite para que todos visitem as minhas redes sociais, que é Renato Lima RG, @Renato Lima RG. Nós temos no Instagram tudo divulgado e publicado, até porque nós não temos horário na televisão. Então, por favor, nos visitem para conhecerem o que a gente está propondo de diferente, de moderno, de tecnologia, de seriedade no trato do seu dinheiro. Bom, eu vou começar, né? É muito ampla essa pergunta que tu fizesse e teríamos muito tempo, mas eu vou tentar focar num exemplo, né? E daí então a gente pode levar para o resto, né? A questão da contenção. O lado leste, que pega aqui então o Saco da Mangueira, nós temos um projeto que já deveria ter sido implantado aqui em Rio Grande, que é o Projeto Orla, que tem um projeto muito bem feito, aprovado, e já tinha recurso na Caixa Federal alocado para isso, e teria que ter sido complementado. Aí parece que terminou o governo Alexandre, começou o governo Fábio, e acabou que isso foi indo e não fizeram. E não sei como é que está esse recurso. Isso tudo nós vamos ter que ver quando chegarmos na prefeitura. O Projeto Orla é uma via que sai desde a Ponte dos Franceses e vai até a Ponte Preta, lá na 392. Só isso, no devido nivelamento, se ficar no mesmo nivelamento da 392, que não foi afetada, que não passou por cima da estrada 392, ali na Ponte dos Franceses, isso aí já teria obstaculizado a enchente do lado leste da cidade. Então, Largaúcho, Navegantes, toda essa área aqui, né, Dom Bosquinho ali, tudo não teria sido afetado. Então, nós já teríamos e esse projeto, evidentemente, com esse objetivo, ele agora pode ser melhorado um pouco, adaptado, ajustado, mas não é grande coisa. Então, isso é fundamental. No lado oeste, Escobar, nós estamos falando de contenção, né? Vamos falar de contenção primeiro. No lado oeste, então, nós teríamos que ter uma outra ação. Não é possível fazer a mesma coisa, porque aqui tem fluxo, tem que cruzar o canal para ir lá para a tua cidade, para o norte, né? Então nós temos que obedecer não só essa comunicação com o norte, mas também toda a questão de deságue da lagoa, que vem de todo o Rio Grande do Sul, e aí tem as ilhas, então tem fluxos de água, de correntes e tal, que tem que ser mais complicado aquilo ali. Mas eu participei de um evento solicitado pelo Grupamento Regional de Corpo de Bombeiros, um evento na FURG, e que eu vi o trabalho de 2 professores,
né? Não era o Glauber, eram dois professores que eu não vou lembrar o nome, eu até me esqueci de pesquisar, de ver o nome deles. Eu conversei com um deles e vi que as sugestões que eles têm para que se consiga, né, fazer essas contenções são sugestões e projetos que já existem em outros lugares e que aqui se aplicariam de forma muito, muito interessante, muito boa, que também nós conseguiríamos fazer a contenção. É claro que isso é um trabalho a ser desenvolvido, né, Escobar? Não tem nem avaliação, né, de quanto disso, acho que ninguém tem, né? Os valores desse trabalho têm que ser desenvolvidos. Isso até eu sugeri, conversando com algumas pessoas de lá da FURG, né, que eu faria questão de ter uma cadeira, a prefeitura ter uma cadeira dentro desse grupo regional, que a ideia é que se construa, que se faça um grupo regional de discussão e de planejamento para essas contenções, não só aqui, mas que também englobe a região de Pelotas, que também foi bem afetado. E eu ainda convidaria São Lourenço, né? Porque São Lourenço também sofreu um pouco, embora ela não faça parte dessa região sul aqui, né? Mas eu acho que cabe convidar os irmãos de São Lourenço. Então isso seria um estudo, é um trabalho que tem que ser feito e tem que ser rápido, né? Para que se consiga tratar da contenção desse outro lado norte-oeste aqui que nós temos, né? E aliás eu queria fazer um gancho aqui, Escobar, porque é uma coisa que muita gente tem um certo preconceito, acha que é impossível, mas que no meu governo eu vou estabelecer no mínimo uma diretoria dentro da Secretaria de Infraestrutura, para o acesso, a ligação a seco com o São José do Norte. Já passou da hora de nós termos essa ligação, né? Nós já devíamos ter. E agora, nesses fenômenos da enchente, por isso que eu estou fazendo o gancho, nós tivemos um problema de acesso, né? Nós não tínhamos como, daqui a pouquinho a gente ia ficar completamente isolado, não teríamos como nos mexer, né? Então, essa ligação a seco é fundamental, e aí nós vamos beneficiar toda a região. Aqueles que acham que vai prejudicar, não prejudica não, porque vai melhorar. Nós vamos ser via de passagem, né? Então, Rio Grande, São José do Norte, Tavares, então todas essas cidades aqui, nossos vizinhos aqui da região litorânea, seriam beneficiados por isso, e o desenvolvimento, evidentemente, viria muito mais forte, não só para Rio Grande, mas para toda a região aqui do litoral. Isso é só um adendo para dizer que esse trabalho será feito também, né? E é possível fazer isso, né? Já está assinada uma dos projetos necessários, já está sendo liberado um dos projetos necessários para a execução desse trabalho. Cabe agora intensificar a força política em cima para que isso aconteça. Muito bem, além dessa parte de contenção, então, Escobar, nós temos que fazer o trabalho preventivo, né? O trabalho preventivo é treinar as pessoas para que fiquem espertas. Junto com isso, o trabalho de gestão de crise depois, né? O preventivo, o que é? É um treinamento. Eu estive em Joinville, na cidade lá do nosso amigo, que é prefeito de Joinville, o Adriano Silva. Hoje ele é considerado a melhor cidade do Brasil, né? A avaliação do Adriano lá em Joinville é de mais de 92%. Então é uma coisa impressionante. Eu estive lá conversando com o Adriano quando, né, aceitei a parada aqui de concorrer à prefeitura. E realmente é um diferencial quando tu enxerga uma administração moderna, técnica, né? O secretariado dele, assim como o meu será, assim como do Zema né? Nosso governador de Minas Gerais, é um secretariado técnico. As pessoas, para fazerem parte da secretaria, vão passar por um processo de seleção via currículo, via banca, como se faz para contratar profissionais na iniciativa privada. Nós vamos fazer na prefeitura para compor o secretariado. Então isso já vai nos dar um apoio muito grande, além da valorização, evidentemente, dos funcionários públicos da prefeitura, dos funcionários municipais, que terão os espaços sendo ocupados por eles mesmos nas diversas diretorias e secretarias, onde poderia ser substituído por cargos de confiança. Nós vamos valorizar essas pessoas para que elas tragam o conhecimento que elas têm, as capacidades delas técnicas para isso. Mas a questão da prevenção, então, só falando para não fugir muito do assunto. A prevenção significa, lá em Joinville, o que eles fizeram? Eles têm um sistema que detecta o volume
de água do rio, de acordo com a chuva, com a previsão. Então é um sistema todo integrado que já serve de alerta. Então já vai alertando a comunidade, ó, cuidado isso, cuidado aquilo. Então o pessoal já começa a ficar esperto, já começa a arrumar as coisas, deixar mais ou menos preparado. Se chega num ponto, né, digamos, sinal amarelo, ó, sinal amarelo, bota tudo para, né, vamos recolher tudo da rua, deixa tudo em determinados lugares já destinados. Bom, agora o sinal está perigoso, tem 48 horas aí para a gente agir. Aí todo mundo já sabe para onde tem que ir, o que tem que levar, o que precisa, o que não precisa, os lugares onde vão acolher essas pessoas já são organizados para receber, para não dar essa confusão que deu aqui em Rio Grande, que foi uma loucura, mesmo com previsibilidade do que estava para acontecer. Nós sabíamos que é evidente que foi crítico aqui em Rio Grande também, Escobar, mas não se compara ao que aconteceu na região metropolitana de Porto Alegre. E aqui nós sabíamos que ia chegar. Então deu tempo ali, tivemos um lapso de tempo que daria para ter organizado melhor. E, no entanto, o que nós vimos foi uma correria, uma confusão, uma bateção de cabeça, né? Fecharam um CRAS, as pessoas precisavam se credenciar e aí tinha que ser no CRAS. Enfim, foi uma coisa muito ruim, muito mal administrada essa crise. Então, essa prevenção é essa organização. E aí a gestão da crise, né? A gestão da crise é que chegou o evento, chegou o problema, tá, mas aí já está mais organizado, né? Bom, aí tem que pegar as pessoas e fazer com que isso funcione. Então, a defesa civil, quando tu me pergunta sobre defesa civil, faz parte de tudo isso. Eu estou citando esse exemplo, né? Desculpa eu demorar tanto na resposta, é que eu acho que temos que esclarecer para a comunidade, não ficar dizendo só isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Né? Porque isso aí todo mundo diz, qualquer um vai vir aqui, vai vir com aquele troço, o cara pesquisou ali, papapá, no Google e tal, e diz qualquer coisa. Então tem que ter o sentimento, tem que saber o que está sendo feito mesmo, tem que ter a visão de gestor, né? Do que é o dia a dia, do que você vai enfrentar e como vai enfrentar. Então é isso que eu me proponho, por isso que eu peguei esse exemplo. Esse exemplo nós vamos levar para as outras áreas também necessárias da defesa civil, conforme tu falasse, que são outros eventos que podem. Né? Então esse seria o protocolo da ação de defesa civil. Contenção, prevenção e gestão de crise. Isso tem que ser organizado de forma muito firme, muito forte dentro da defesa civil. Muito bem, candidato. Vamos então para a sexta pergunta, que é sobre segurança monitorada e ostensiva. Sabemos que a segurança ostensiva ela cabe ao Estado através da Brigada Militar e os seus pares de segurança, principalmente a Polícia Civil, e também nós temos a Polícia Federal. Mas falando diretamente na parte do município do Rio Grande, o comércio local tem manifestado preocupações com a segurança dos lojistas e consumidores. Na sua visão, qual seria o melhor caminho para garantir a segurança tanto nas áreas comerciais quanto nas áreas residenciais? E isso requer a parte do comércio, inclusive no Balneário Cassina, onde tem um grande número de empresários, outros bairros também, e o restante todo da cidade. O sonho dourado seria que a gente conseguisse que o governo do estado efetivamente cumprisse a sua missão, né? Porque a segurança, principalmente a ostensiva e a judiciária, ela cabe ao Estado. O Estado, no sentido do Estado do Rio Grande do Sul. Mas nós estamos percebendo isso, e aí eu posso falar desde o tempo que eu era presidente da CDL, que eu chamei uma vez o regional, que era o Elione, e, enfim, o Estado não tem mais como colocar aquele número, aquele efetivo sonhado por todos nós de ter, né, policiais caminhando e um monte de gente aí, um efetivo grande. Então isso é uma realidade que precisa ser enfrentada. Com isso veio o advento da Guarda Municipal, né? Então a Guarda Municipal, agora tem um detalhe, a Guarda Municipal assumir essa postura de segurança, isso tem um custo, é um custo elevadíssimo para o município, né? Então a negociação, né, até que ponto a Guarda Municipal vai assumir parte dessa segurança, né, isso tem que ser negociado com o governo do estado, né? Então, através da ampliação da Guarda Municipal, com uma integração efetiva com essas outras forças, né, de segurança, seja a Brigada, seja a Polícia Civil, a Federal, que pode colaborar, evidentemente, até o Ministério Público pode estar junto. Né? Então nós temos uma ideia de fazer um local físico que faça essa integração fisicamente, que estejam ali as forças todas que tratam da segurança nesse sentido da cidade. Por que isso? Porque aí eles vão estar vivendo o dia a dia. É diferente de reunir eventualmente, como eu participei algumas vezes no GGI,
prefeitura, quando eu era presidente da CIDER. Ali, ok, tem a sua função também, né? Mas se tiver ali o dia a dia dessas pessoas convivendo com isso, tudo integrado através de um serviço de inteligência, com tecnologia, aí tu consegues monitorar, né? Eu falei no cercamento digital, né? Esses dias eu me pronunciei, dei uma entrevista até para a RBS, no cercamento digital. Isso está sendo usado em tudo que é lugar, Escobar. Isso tem que ser trabalhado, tem que buscar dinheiro para isso, tem que buscar verba para isso, tem que começar a fazer o cercamento digital. Com tecnologia, tu consegue se formar numa central como essa e tu vai preventivamente trabalhar, porque tu está vendo aonde o suspeito está se deslocando, de que forma tu já aciona, já pode ter uma viatura que chegue por ali para ver, para evitar o problema, para não deixar que tudo aconteça. E isso, evidentemente, engloba o nosso balneário cassino, que, como eu digo, já é uma cidade. O cassino hoje, há quem diga que já tem 60 mil pessoas morando no cassino. É provável, o cassino está muito grande, houve uma migração muito forte, então o cassino tem que deixar de ser olhado como um balneário de verão, onde as pessoas vão para se divertir na praia. Não, hoje existe muita coisa e precisa de muito investimento em infraestrutura no cassino. As ruas, eu moro no Bolacho. É a nossa próxima pergunta sobre o cassino. Então quer antecipar, eu posso já até então já leio que de repente eu já engato aqui. Né, o cassino, sobre aquelas ruas da área central do balneário, que não estão pavimentadas ainda e dificultam muito o trânsito de pessoas, de veículos, principalmente em dias chuvosos. E o entendimento de muitos empresários daquele balneário é que o turista, quando ele vem visitar a praia do cassino, a maior parte de locomoção dele é naquela parte central do cassino, parte tradicional do cassino. E isso dificulta e às vezes o turista leva, vamos dizer assim, uma imagem ruim, daquele balneário. Então, o que o senhor pensa sobre a parte de pavimentação e melhorias no nosso balneário? Se nós olharmos o cassino, e eu sou morador do cassino desde 1997, né? Então, se tu me perguntar o que foi feito de infraestrutura lá, eu vou te dizer, olha, é raríssimo. Né? Fizeram uma rodoviária deslocada, uma estação deslocada lá para o terminal de ônibus, né? Deslocada, que a ideia seria deslocar um pouco o fluxo, mas não foi acompanhada, né, de um trabalho, de um planejamento de urbanização daquela área, então ela ficou lá abandonada. Hoje, pelo que se sabe, está caindo o telhado, não tem iluminação, está um horror aquilo lá. Então, essas coisas não são planejadas de acordo, não são feitas dentro de um planejamento que possa trazer o benefício real. Bom, o cassino precisa urgentemente de um sistema de drenagem, entendeu? Porque chove e as ruas são de areia, né? As valetas não existem mais, e onde existe não tem para onde sair a água. Aliás, isso não é um problema do cassino, é um problema de tudo que é bairro da cidade. Eu tenho andado por muitos bairros aqui na cidade e muita gente vem falar comigo, pedir pelo amor de Deus para resolver esse problema. Eu digo, cara, isso aqui é drenagem, tem que ter uma reta escavadeira abrindo, tem que ter um lago para largar essa água, seja onde for, ou que largue na lagoa, fazer o estudo ambiental e tal, mas tem que ser feito, não dá para tu deixar as ruas tapadas de água e as valetas cheias. Eu cheguei na cidade de Águeda, essa me chamou muita atenção, porque uma senhora, para sair de casa, ela tinha um espaço possivelmente de 40 centímetros, meio metro no máximo para sair, porque tinha uma valeta transbordando desde setembro. Isso fui agora, faz poucos dias que eu fui na área. Desde setembro que aquela água não baixava, porque está tudo entupido, não tem limpeza, não tem manutenção nenhuma. Então o cassino, voltando ao cassino, é uma cidade que tem que ser tratada como tal. Então tem que ter muito investimento no cassino, na parte de infraestrutura, para melhorar as vias de acesso, onde circulam mais pessoas, as que cruzam a avenida, principalmente, seria a minha prioridade, no sentido de pavimentar, né, o que é necessário. Isso tem que ser um estudo feito por um urbanista, por um arquiteto, alguém que conheça essa área. Não é pela cabeça do Renato, não vou mandar, sem demérito na profissão, mas não vou falar do analista de sistemas que eu sou, não vou mandar um analista de sistema perguntar para ele para me dizer onde é que tem que pavimentar, ou como fizeram em outros lugares, perguntar para um advogado como é que tinha que ser o fluxo de Rio Grande para a entrada e para a saída, né? E isso foi feito. Então o Rio Grande tem problema de fluxo de trânsito exatamente porque o trabalho não foi feito por um profissional adequado. E então o cassino tem que ter essas áreas principais, né, de acesso, para que desafogue esse trânsito e que permita que a drenagem sendo feita com a pavimentação adequada, isso vai melhorar muito já a circulação nessa área central ali do cassino. Sem esquecer que nós temos hoje
bairros como o Parque Guanabara, a Querência, que são gigantes, né? Então essa drenagem também tem que ser feita. Tem do outro lado ali, tem o ABC9, o ABC10 e tal. Mas todos os bairros que estão dentro do bairro do cassino, é uma coisa, né? Tem o bairro Cassino, tem, né? E aí eu estive visitando lá o Parque Guanabara, estive visitando também o Atlântico Sul e vi as dificuldades que tem lá também, né? Exatamente porque a sensação que dá, Escobar, né, é que é a ausência do poder público nesses lugares, sabe? Parece que as pessoas estão lá, estão pagando IPTU, pagam imposto, mas o poder público não enxerga que existe aqueles bairros, né? Então, essa estrutura no cassino tem que ser efetivamente encarada de frente e visto como vai ser. Isso é um investimento, porque o cassino tem chega a ser brincadeira o potencial que o cassino tem em termos de turismo, não só no verão, pelo amor de Deus. Tem um amigo, né, que hoje concorre a vereador conosco, que era coordenador do Quatro Estações, que é o Eliezer, né, que é um comerciante que está lá no cassino, que está concorrendo a vereador, um grande representante, inclusive, do cassino. Né? Tem outros também, tem o Beto, que é um cara que muito trabalha ali. Bem, eu vou ter que citar todos os candidatos aqui para não ficarem com ciúmes, mas eles sabem que nós aqui temos uma união muito grande no partido, não precisam. Então o cassino tem que viver. Eu lembro que há muitos anos atrás tinha uma propaganda nos ônibus que dizia: viva o cassino o ano inteiro. E é isso, né? Hoje o cassino já é vivido o ano inteiro, só que não foi feita infraestrutura para receber isso, né? Então os problemas se agravaram muito. Então é preciso encarar o cassino de forma diferente, e eu estarei encarando muito, 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 muito fortemente toda essa questão do cassino, pelo potencial econômico que tem no cassino de turismo e de produção, inclusive, né? Para que seja mais uma fonte de renda, mais uma fonte de emprego, que é o turismo durante todo o ano. E aí tu pode fazer um monte de coisa, né? Se nós entrarmos aqui no assunto de turismo, nós temos mais 2 horas aí só para dar uma pincelada no turismo, né? Sobre taxa do lixo, sabemos que o marco do saneamento básico ela exige que os municípios criem este tipo de taxa para que seja, vamos dizer assim, não retire de outros setores os valores para pagar a parte de colocação de lixo em outros municípios, que Rio Grande está indo para Candiota. E Rio Grande já tem essa taxa de lixo inserida no IPTU. Tá? Então, a cobrança da taxa de lixo é uma questão sensível entre moradores da cidade, principalmente em relação ao valor e à prestação do serviço. O senhor tem algum plano para revisar a taxa do lixo e melhorar esse tipo de... A primeira coisa que nós temos que fazer é fazer funcionar o serviço de recolhimento de lixo, né? Agora, esse lixo também pode virar riqueza. Nós levamos uma surra aí agora, né? Foram 3 empresas diferentes só nesse ano, né, contratadas. Isso não tem cabimento. Como é que tu... Isso é inadmissível em qualquer empresa, né? O gestor de contrato numa empresa que tivesse feito uma coisa dessas aí, ele teria sido posto para a rua na hora, porque não é possível criar o problema que foi criado para a cidade. Foi a cidade inteira, né? Não recolhiam lixo, estava uma sujeira, não tinha... Impressionante. Então isso foi um erro gravíssimo. Com relação à taxa de lixo, a taxa de lixo já está inserida no nosso IPTU. Então, dentro desse valor, tem que ter um bom serviço, Escobar. Tem que ter um bom serviço. Então, nós vamos partir para fazer um bom serviço. E se for possível reduzir, e aí vai uma dica aqui do Novo, tá? O Novo é um partido que é contra qualquer tipo de aumento de carga tributária. Entendeu? Eu não posso prometer aqui agora que eu vou tirar a taxa. Mas o que eu puder reduzir de taxa para o Rio Grandino, eu vou reduzir. Mas é evidente que diante do quadro, né, que o prefeito atual já anunciou que vai entregar a prefeitura com um déficit previsto de 96 milhões, né, seria responsabilidade minha dizer agora não, para querer ganhar votos, dizer, não, eu vou tirar a taxa de... Não, isso eu não posso fazer, eu tenho que analisar, tenho que chegar, pegar as contas, até porque o portal da transparência da prefeitura é o mais opaco possível, né? Ele não é transparente, ele é completamente opaco, por mais que tu tente entender aquilo é uma dificuldade. Então é difícil de saber qual é o contrato, como é que está, quanto custa, fazer a avaliação correta. Hoje, essa resposta é direta, é efetiva, eu não tenho como te dizer se tira a taxa de lixo, se mantém a taxa de lixo. Então, mas uma coisa é certa, que o contrato para fazer com que funcione o recolhimento, esse vai funcionar sim, e as pessoas vão ter um recolhimento muito bom.
Aliás, o lixo é algo que pode gerar riqueza, né? Você sabe isso? Não é uma ideia mirabolante de fazer uma central que custa muito dinheiro, não. Existe no lixo orgânico já um trabalho feito em alguns lugares que não sei se eu vou lembrar, que é, no lixo orgânico você pode criar sistema de compostagem. Isso. Né? E aí, através desse sistema de compostagem, tu pode ampliar para hortas orgânicas. Esse é um trabalho que foi feito por um amigo que é agricultor, da agricultura familiar, do Sítio Silva, lá, meu amigo Giovanni, e o Ortemar também, que ajudaram a fazer isso. Então, esse trabalho já existe em alguns lugares. E então, isso é uma forma que tem de você fazer com que o lixo se transforme em coisa boa e diminua, inclusive, a necessidade de retirada desse lixo orgânico. Né? Então, isso é uma coisa que nós vamos implementar também. Tá? Isso é um projeto complexo, é um projeto meio grande, ele está nessa pasta aqui que eu recebi do pessoal do Sítio Silva, um projeto muito bacana sobre agricultura familiar. E que entra esse sistema de compostagem também, que é um troço muito legal que a gente tranquilamente vai fazer esse trabalho. E isso já gera também nos bairros mais uma fonte de renda para as pessoas. Eu também tenho a ideia da zeladoria distribuída, né, que seria o empreendedorismo no bairro. Então, as pessoas que moram nos bairros poderão ter, através de MEIs ou através de associação, criar um sistema de zeladoria próprio no bairro. Então a prefeitura vai apoiar essas pessoas e elas vão fazer o trabalho e a prefeitura vai pagar para elas. Então nós vamos colocar no bairro uma forma que a pessoa possa cuidar do seu próprio bairro, dentro da comunidade, e ser remunerada por isso. Então ela vai ter um trabalho ali no bairro, não precisa se deslocar, não precisa pegar ônibus, não precisa... No próprio bairro, o bairro vai criar da sua zeladoria. Evidentemente isso com planejamento bem feito em termos econômicos, de engenharia, de saneamento, né? E é uma ideia que está muito legal em tudo que é bairro que eu vou. As pessoas se entusiasmam muito porque sabem que elas mesmas vão cuidar do seu bairro na parte de capina, de limpeza, etc. É isso aí, basicamente isso. A nossa nona pergunta, candidato, é sobre um assunto que vem diretamente a nós empresários, que é o comércio informal. Isto é algo que está preocupando todo o empresariado, principalmente da região central, que o comércio informal é uma realidade em Rio Grande e pode impactar significativamente os negócios formais. Como o senhor pretende lidar com essa questão, considerando os efeitos na economia local? Comércio informal ou comércio ilegal? Tratamos como informal. Bom, eu por muito tempo eu fui um dos duros lutadores para que o nosso centro não voltasse a ser, né, uma área de comércio ilegal. E por um momento nós conseguimos isso, né? Houve um trabalho há um tempo atrás em que aí o camelô, né, que existia aí na Praça da Madalé, e foi feito um camelódromo, um trabalho feito por um amigo aí que atuou de uma maneira muito inteligente, o Renato Albuquerque, que enfrentou problemas, mas conseguiu fazer a remoção ali da Praça Tamandaré, devolvendo a Praça Tamandaré para as pessoas. Eu tenho dito que a cidade é para as pessoas, não é para poucos. Então não é justo, em primeiro lugar, que alguém se utilize de um espaço público, né, com um potencial de venda muito alto, sem pagar nada, e o comerciante que está ali pagando aluguel, batalhando para conseguir, com uma concorrência desleal, porque aquela pessoa está ali faturando, e aí vão dizer, mas coitado dos caras, tem que trabalhar, mas o outro também está trabalhando. Então por que eu vou privilegiar um, permitir que esteja nos espaços públicos que são de todos, usufruindo daquele espaço, sem contribuir com nada? Então não é possível esse comércio ilegal continuar da forma que está aqui em Rio Grande, e isso tem que ter uma solução. Qual é a solução? Vamos arrumar um local para que essas pessoas possam fazer o seu trabalho, né? Vamos apoiar para que essas pessoas possam. E isso não pode mais funcionar, não pode mais acontecer isso, das pessoas estarem nas melhores áreas, prejudicando as pessoas que estão com seus comércios legalizados, pagando impostos, sustentando a saúde, porque quem paga imposto sustenta a saúde, né? E os outros vão ali, não pagam nenhum imposto, não pagam nenhum aluguel, não tem nenhum rendimento, não gera emprego nenhum. E muitas vezes isso a gente sabe que vem de uma estrutura muito mais organizada, muito maior do que o coitadinho que está ali, aquele que está ali na ponta até não é o responsável por aquilo.
Isso existe uma organização muito grande por trás. Tanto dá para ver a padronização do que eles vendem aí, né? Então hoje tomaram conta da praça, o calçadão está uma vergonha, né? Os lojistas até começaram a avançar na frente das lojas também, porque é evidente, eu tenho uma loja, pago aluguel, estou com funcionário, estou pagando imposto, e a minha loja está tomada de gente na frente vendendo a mesma coisa que eu vendo, quer dizer, eu vendo uma meia aqui que eu pago imposto, pago IPI, pago tudo por aquela meia, aí o cara está ali vendendo uma meia que não tem nada a ver, né? Uma meia contrabandeada que não tem nada, e o cara está ali faturando e me prejudicando e tirando, e aí quando ele tira o faturamento dessa loja, ele tira o emprego das pessoas que estão ali dentro. E ao mesmo tempo que, se tirar, e se essa empresa baixa o faturamento, ela está pagando menos imposto. Pagando menos imposto, tu não vai ter rede de água, tu não vai ter saneamento, tu não vai ter educação, tu não vai ter saúde. E essas pessoas que estão ali vão usar a saúde que tu pagou. E o teu funcionário acabou bailando, o funcionário acabou tendo que ser mandado embora porque tu quebrou, porque tem um comércio que é impossível concorrer com esse tipo de comércio ilegal. Então isso tem que ser administrado, tem que ser tirado, não é possível manter isso aí. Então nós vamos trabalhar e vamos acabar com isso aí. Evidentemente não vou deixar as pessoas passando de fome, não é esse o objetivo, de forma alguma. Eu acho que são pessoas que precisam trabalhar também, mas vão trabalhar em igualdade de condições com todo mundo, entendeu? Tu quer trabalhar? Ok, nós vamos dar um espaço, vamos arrumar um espaço para tu trabalhar, vamos organizar isso, mas aqui no centro, quem estiver aqui, nessas áreas públicas, não dá para ter mais comércio. Diferente do ambulante. Eu acho que o ambulante, o cara que vende pipoca, que vende cachorro quente, bom, aí faz parte da vida da cidade, é outra coisa. Agora o cara botar uma banca, ficar vendendo o dia inteiro, aí não é possível. Aí já não é mais ambulante. Não é ambulante, ele é fixo. Quer dizer, então aí eu vou pegar minhas máquinas da minha empresa e vou colocar lá no calçadão e ninguém vai poder me tirar. Aí todo mundo vai fazer isso, e acabou a cidade, acabou a organização, acabou o urbanismo. Próxima pergunta é a 10ª. Parcerias público-privadas e serviços municipais. Dado o histórico do Rio Grande em atrair grandes investimentos, qual é a sua posição sobre parcerias público-privadas para a prestação de serviços públicos municipais? Como essas parcerias podem beneficiar a cidade? Muito. Eu sou completamente de acordo com isso, né? Nós achamos do Partido Novo que o Estado tem que ser o necessário, tem que cuidar das coisas fundamentais, né? Tudo que for possível fazer parceria público-privada, nós vamos fazer. Ah, vamos. E não se assustem que isso não é para demitir os funcionários, como alguns andam dizendo aí, né? Pelo contrário, isso aí a equipe da prefeitura, né, ela vai receber todo o apoio, pode ficar tranquila que não é isso, até porque não se consegue demitir funcionários públicos. Então isso é bobagem, esse terrorismo que andam tentando fazer, que já me disseram, inclusive, que andam dizendo, mas se o Novo pegar, tem... Não, bobagem, pelo contrário. Agora, nós vamos melhorar e qualificar essas questões dos contratos que já existem. Nós temos na área da saúde aí contratos muito bem feitos, né, que funcionam, a maioria do pessoal, eu acho, da saúde, que faz atendimento nas unidades aí, são contratados e meus parabéns, algumas vezes que eu usei a UPA do Cassino lá, onde eu moro, né, trabalharam bem. Os que estiverem trabalhando mal, aí sim, aí vão receber o peso, né, de quem é gestor, né, não vai ser uma coisa de favor de vereador, não, tem que trabalhar bem, tem que desempenhar bem a função, até porque é um contrato, né, mas o que eu sei é que essas equipes são boas, né, a minha vice, que é a Márcia Santos, ela é servidora pública municipal, e a Márcia me passa sempre um bom feedback dessas equipes que fazem os contratos, inclusive a UPA do Cassino, a maioria dos servidores são de contrato e eu sei que eles fazem um bom trabalho. Evidentemente que muitas vezes são sobrecarregados pela gestão, né, que está querendo fazer com que eles ocupem espaços que não são deles, dando uma sobrecarga de trabalho, aí pode limitar. Mas então, um exemplo prático. Nós vamos fazer na educação infantil, nós vamos voltar ao turno integral, tá? Isso é um compromisso, eu acho que as mães, né, que têm que trabalhar, e isso já não é de hoje, né, foram altamente prejudicadas quando o Alexandre cortou o turno integral em diversas escolas de Rio Grande porque faltavam vagas. E nós não vamos fazer isso sob hipótese alguma, nós vamos aumentar, nós vamos fazer com que todo o ensino básico ali, ele seja de turno integral. Por quê? Porque essas mães precisam trabalhar. Se a mãe não tem um grupo de apoio, né, que é a própria mãe, a própria avó, a sogra, uma tia, alguém que possa ajudar para ficar com a criança, como é que ela faz? Porque essas crianças precisam da atenção especial. Então, como que tu vai resolver isso se faltam escolas, se faltam professores? Então, fazendo parceria público-privada com outras escolas, né, que têm, credenciando essas escolas para que elas possam atender
o município nessas necessidades que vão ter. Então, isso é um exemplo clássico de parceria público-privada. Isso para falar em educação. Teríamos outras coisas, mas podemos seguir em frente. Não sei se satisfiz. Esse é o espírito da parceria. As suas respostas, candidato, ao seu critério, da melhor forma possível. Atração de investimentos. Com a localização estratégica de Rio Grande e a sua importância logística, na sua opinião, qual é o papel da Câmara de Vereadores e da Prefeitura na atração de investimentos? E como o senhor pretende colaborar para tornar a cidade mais atrativa para novas empresas? Bom, a Câmara de Vereadores é óbvio, né, que vai trabalhar em parceria comigo. Alguns me perguntam, mas o teu partido é um partido novo, de repente tu não vai conseguir ter maioria na Câmara. E eu digo, mas como assim não vou ter maioria na Câmara se os projetos que eu vou levar para a Câmara é para o bem da comunidade, né? Então, como é que o vereador Luiz Escobar, se estiver na Câmara, né? Como é que o vereador Luiz Escobar vai me dizer que ele é contra, né, uma parceria público-privada para dar matrícula para as crianças em turno integral? Como é que tu vai justificar isso para o teu eleitorado? Então, dificilmente eu vou ter dificuldade. E eu sempre cito que o nosso governador Romeu Zema, quando ele começou o primeiro mandato dele, ele tinha um deputado estadual. Um deputado só apoiando ele. No final do mandato ele tinha maioria, ele conseguia aprovar tudo que ele mandava para a Assembleia Legislativa. Por quê? Porque os projetos eram projetos voltados para o cidadão, não eram projetos voltados por ideologias loucas, partidárias, para fazer bonito, para conseguir projetos eleitoreiros. Então, isso é possível. Então, a minha relação com a Câmara de Vereadores vai ser tranquila, vai ser boa. Eu já falei com vários candidatos de outros partidos e o pessoal com quem eu falo e que eu espero que estejam presentes, né, na Câmara. Evidentemente, eu prefiro que votem os candidatos do 30, né, os nossos candidatos a vereador, mas os que tiverem outras opções, né, que votem em bons candidatos, pessoas sérias, éticas, honestas, né, que se preocupem efetivamente com o cidadão. Então, esse trabalho junto à Câmara de Vereadores é tranquilo, não tenho problema nenhum com isso e acho que a Câmara tem um valor fundamental. A questão de atração de investimentos, eu vou te citar um exemplo. Nós temos um distrito industrial aqui em Rio Grande que, eu não sei se tu chegou a ver alguma propaganda do distrito industrial alguma vez, né? Eu também nunca vi propaganda do distrito industrial de Rio Grande, nem aqui nem fora daqui. Eu sei que já andaram uma vez fazendo alguma coisa, mas aquilo foi muito pífio, não deu resultado algum. Então, o distrito industrial, eu quero municipalizar o distrito industrial, quero trazer para a gestão nossa aqui da prefeitura, e nós vamos fazer uma parceria público-privada aqui, vamos colocar lá um gestor que vai vender o distrito industrial, com todos os benefícios possíveis para trazer emprego para Rio Grande, pelo amor de Deus. A melhor forma de resolver os problemas da nossa cidade, Escobar, é emprego. A cidade está perdendo emprego, nós perdemos 40 pontos no nosso índice de competitividade. Mas o que é isso? Não tem cabimento uma coisa dessa. Como é que uma cidade como a nossa, que tem porto, que tem retroporto, que tem distrito industrial, que tem universidade, que tem todo o potencial turístico que tem todas as possibilidades de produção na agricultura. Às vezes, mas agricultura, cara, nós temos uma agricultura aí nas ilhas, na Quitéria, na Quinta, no Povo Novo, espetacular. Então não tem justificativa nós termos perdido esses 40 pontos. Então o distrito industrial será municipalizado e nós vamos, com essa municipalização, nós vamos colocar uma gestão técnica no distrito industrial para vender o distrito industrial. Então vem uma indústria de transformação para cá. Por que indústria de transformação, Renato? Porque elas têm salários mais altos. E aí tu vai melhorar a renda das pessoas em Rio Grande. Com isso tu vai ativar o comércio também, muito mais. As pessoas vão deixar de buscar coisas de fora e vão comprar no comércio local. Então, uma coisa que eu gostaria de dizer é que eu sou um forte defensor de que se compre no comércio local. A internet está aí para facilitar a vida e não para dificultar a vida. Por favor, não é porque custa 10, 15, 20, 50 pila mais cara, dependendo do valor de um produto, que tu vai mandar vir do AliExpress. Pô, só um pouquinho, né? Vamos pensar um pouco, né? Compra aqui, compra nas lojas da cidade, que a loja da cidade é o cara que vai comprar na padaria, é o cara que vai comprar no supermercado, é o cara que vai comprar na mesma farmácia, que vai consultar, que vai frequentar. O Cindy Lojas, vai comprar nas lojas do Cindy Loja. Né? Então, o faturamento fica aqui. Então, por favor, façam isso. Então, com isso, Escobar, só com esse exemplo do distrito industrial, né, nós já vamos trazer uma indústria que, vamos lá, gera 400, 450 empregos. Né? De que nível? Salariais de 8 mil, 9 mil, 10 mil. Isso já muda.
Quando você for buscar essa indústria, você já fecha com eles. Então, nós precisamos ali de 10 hectares dentro do distrito industrial, que tem 2.500, né, muito pouco usado, talvez 200 utilizado, não sei exatamente a área, eu sei que tem 100 de preservação. Mas tem muito espaço ainda para ser povoado no distrito industrial. Traz essa indústria para cá, essa indústria vai dizer, olha, eu vou precisar de tantos técnicos na área de marcenaria, disso, daquilo e tal. Uma indústria moveleira, vamos lá, né? E metalurgia tem isso. O que vocês precisam? Precisamos disso, ok, vamos precisar de 350 técnicos na área. Vem para as escolas aqui em Rio Grande, aí nós temos, né, um monte de empresas qualificadas para isso, de escolas para fazerem isso, né? E fala com essas empresas, com essas escolas, para que elas já treinem a mão de obra nos rio-grandinos, anuncia isso para Rio Grande, que vão surgir 350, 400 vagas. A comunidade vai lá, se inscreve, se treina. Quando a indústria vem, tu já tem um cadastro, já oferece para ela, já sai funcionando com a mão de obra local. Não precisa se trazer de fora. Desburocratização. Eu há muito tempo falo nisso, que é a presunção legal, Escobar. Presunção legal é o seguinte, ó. Eu presumo que o meu cidadão de Rio Grande ele seja honesto. Eu parto disso. Ao contrário do que se vê nas gestões de governos que passam por aí, que parece que o cidadão ele é desonesto. Então exige milhões de coisas do cara e o cara quer montar uma empresa e não consegue. O cara quer fazer uma construção e não consegue, porque exige um monte de coisa do cara, porque acha que o cara vai fazer, que não vai enganar, que isso, que aquilo. E ficam trancando. Bom, credencia os arquitetos, que já são, né? Arquitetos, engenheiros, quem é que vai fazer? É esse cara aqui que vai fazer. O cara assinou o projeto, entregou, via online até, dependendo do porte, evidentemente, tem coisas que são mais complexas, tem que ser discutidas antes para alguma adaptação, mas o que tiver dentro de um critério, aquilo já sai o protocolo online. Já entrega lá para o Escobar, para o Joãozinho, para uma Dona Maria lá que quer fazer a casa. Já pega na hora, já pode começar a construir. Depois a prefeitura vai lá, ver se o que foi apresentado no projeto está de acordo com o que está sendo executado. Então eu presumo que o cidadão rio-grandino seja um cidadão honesto. Isso é presunção legal, isso é aplicado tanto para a pessoa física como para a jurídica. Isso já desburocratiza muito, isso já vai facilitar muito a atração de investimentos. Fora, evidentemente, os tratos, né, fiscais que podem ser utilizados também nessa batalha aí de atração. Muito bem. A 12ª pergunta, que é sobre educação e mercado de trabalho. Rio Grande tem uma forte tradição educacional, mas enfrenta desafios em alinhar a formação profissional com as demandas do mercado. Como o senhor pretende colaborar com as instituições educacionais para garantir que os jovens estejam preparados para as oportunidades locais? Eu já mais ou menos dei um toque aí, né, do que eu penso, né? Então, o levantamento, evidentemente, do que existe no mercado, a adequação da grade curricular municipal, que é onde eu vou poder tocar, né, para que entre carreiras de empreendedorismo, de tecnologia, de inovação, coisas que estão acontecendo no mundo, para que essas crianças já se preparem. Aqueles que não estão ainda, que já estão saindo e que não pegaram o governo do Renato, né, esses que já estão indo para o 2º grau, etc., né, esses aí nós vamos dar uma reforçada para que eles participem de seminários, de clínicas, etc., para poder se adaptar ao mercado de trabalho que existe hoje, com toda a tecnologia envolvida. Não adianta ficar com as cadeiras tradicionais, as matérias tradicionais, né, se o mercado hoje está exigindo outras coisas, outros comportamentos. Então, a rede escolar, nós vamos discutir isso, evidentemente, com a parte técnica da rede de educação, para que se implemente, se não for possível mexer nos currículos em virtude de legislação, mas que se faça, então, num contraturno, né, essa adaptação e esse incentivo, esse treinamento, para que os jovens aprendam sobre as novas tecnologias, a inovação, enfim, todas essas coisas que a gente vê que estão acontecendo no mundo, para poder chegar no mercado de forma competitiva, além, evidentemente, das escolas técnicas, que eu acho que é fundamental. Precisamos de muitos técnicos no país, muitos técnicos em Rio Grande. Faltam técnicos. E aí nós já temos, né, várias escolas que fazem esse trabalho e podem ser melhoradas e ampliadas, emparceradas com a prefeitura. Vamos para a infraestrutura urbana. A infraestrutura urbana, especialmente nas áreas comerciais e de acesso ao porto, é vital para o funcionamento da cidade. Quais são suas propostas para melhorar a qualidade das vias e infraestrutura, garantindo fluxo eficiente tanto de mercadorias quanto de pessoas?
Bom, vamos lá. A infraestrutura, nós temos um eixo aqui que a gente chama de cidade conectada, tá? E nós precisamos reorganizar de forma inteligente toda essa esse trânsito que existe na cidade e a mobilidade que existe no sentido das necessidades das empresas, das indústrias, de como que elas vão funcionar. Isso, o trânsito é fundamental. A mobilidade urbana, que eu já falei antes, eu não sei se eu respondi a tua pergunta antes, por isso que eu estou tentando achar. Aparelhou um pouco já. Tu pode repetir para ver se eu foco de novo, porque eu acabei buscando aqui o que tu ias perguntar e me lembrei que eu já tinha respondido uma parte. Vou repetir ela toda. Por favor, então. A infraestrutura de Rio Grande, especialmente nas áreas comerciais e de acesso ao porto, é vital para o funcionamento da cidade. Tá. Quais são suas propostas para melhorar a qualidade das vias e infraestrutura, garantindo o fluxo eficiente tanto de mercadorias quanto de pessoas? Tá bom, então tá. Então é por isso que eu tentei me localizar no que tu tinhas falado. Eu cheguei a falar da 392, cheguei a falar do transporte urbano e tal. Então é isso, eu acredito que eu já tenha respondido de certa forma, mas eu posso repetir rapidamente aqui, né? O fluxo tem que ser organizado entre horários, né, de pega de empresa, de qual é o tipo de empresa, qual é o tipo de transporte que está funcionando, né? E eu quero dar uma boa notícia aqui para Escobar, que o trem já foi autorizado, o estudo de viabilidade técnica e ambiental do EVTEA para o trem regional de Pelotas-Rio Grande, o lote 2 que chamam, que é o Centro-Sul. São as empresas Volar e a EIT. Isso já foi assinado o contrato de estudo, né, no dia 29/7, e a ordem de serviço partiu dia 8/8/2024. Isso é uma notícia muito boa. Então, nós vamos ter um trem de Pelotas até o Porto de Rio Grande, e esse trem também vai fazer transporte de passageiro. Então, só isso, o fluxo que vem. Então, vamos lá, de Pelotas, Povo Novo, Quinta, para vir para o Porto, já vai facilitar muito, né? Existe, né, um desejo, eu digo que é um desejo, porque é um amigo arquiteto, de que se reative uma linha que entre então pela cidade e que venha até a nossa estação férrea, que isso seria maravilhoso. Evidente que isso depende de projeto, depende de um trabalho, em primeiro lugar, de recuperação do prédio da rede ferroviária federal e das linhas, né, que foram tiradas. Mas isso é só uma ideia, né? Tem um amigo que é arquiteto e urbanista que tem esse projeto, inclusive, e me disse que se a gente pudesse trabalhar em cima disso, eu acredito que sim, né? Mas tem que buscar recurso em Brasília. Bom, então vamos lá. Então é a questão do fluxo, o estudo de fluxo, de horários, de necessidades, né? Ônibus, micro-ônibus, microtransporte, que são mobilidade desses tipos de bicicletas e scooters, enfim, seja lá o que for, integrados para que isso possa atender as necessidades. E, evidentemente, o entroncamento lá da 392 que eu falei, já falei bastante, por isso que agora eu estou tentando sintetizar. Da 392 que tem que ser feito, aquele trecho 4 da 392 tem que ser feito urgentemente, e aquilo já vai facilitar muita coisa para a nossa cidade. O projeto Orla, pelo lado dali, tem um transporte também fluvial que se pode fazer, né, trazendo o pessoal que vem da Quinta, das ilhas, etc., pode vir direto para cá, né? Isso economizaria muito fluxo dentro das áreas da cidade. Então, são muitas coisas que têm que ser feitas. Aliás, já deveriam ter sido feitas, né? Nós estamos aí há muito tempo parados, sem nenhuma mudança efetiva de infraestrutura grande que possa modernizar toda a rede viária da cidade, mudando o perfil um pouco, né? Então, candidato, a última pergunta é sobre tecnologia e produtividade nos serviços públicos. Com o avanço da tecnologia, Rio Grande tem a oportunidade de modernizar seus serviços públicos. Qual é a sua visão sobre a utilização de novas tecnologias para aumentar a produtividade do serviço e diminuir a necessidade de contratação de mais servidores? Nós temos os dois eixos, chamado de eixo finanças responsáveis, e o outro é administração eficiente. Na administração eficiente, nós temos a valorização, capacitando, garantindo a satisfação do próprio servidor e do cidadão. Uma gestão com tecnologia que valorize, né, o servidor vai facilitar a vida dele. Então, a tecnologia vai ser implantada de forma transversal na prefeitura. Nós vamos querer que todas as secretarias se comuniquem e que, se tu chegares no cassino e quiseres saber alguma coisa sobre o teu projeto construtivo, ou quiseres ver o teu carnê de IPTU, tu não vai precisar sair do cassino, da Quinta, do Povo Novo, para vir até a Secretaria da Fazenda. Então, isso vai facilitar e vai diminuir a necessidade
né, de contratações a mais para onerar mais a folha de pagamento da prefeitura, que já está com um comprometimento alto, né? Então, a tecnologia tem que entrar. Eu fui um dos primeiros a fazer aqui em Rio Grande a nota fiscal eletrônica na minha empresa. E apanhei bastante para isso, né? Mas eu já tenho há muito tempo. Então, isso é uma evolução. O sistema de saúde, o sistema de cobranças, o sistema de controles internos de processos, tudo isso tem que facilitar. Viu? Nós vamos ter também uma central de atendimento ao cidadão, física, mas que também vai estar online. Ou seja, tu podes pegar pelo teu celular e tu podes ir nessa central onde tu vai ter todo o atendimento, né, com painéis, onde tu vai poder pesquisar por ali o que tu precisa. O portal da transparência vai ser transparente para que tu acompanhes efetivamente, que o cidadão tenha acesso, pelo menos para saber sinteticamente, né, o que está entrando de dinheiro na prefeitura através de arrecadação e o que está saindo, né? E, claro, as questões mais complexas, então, aí vão ter que ser acompanhadas com um pouco mais de conhecimento, mas não vai ser essa coisa opaca, como eu disse, que existe hoje, que é quase impossível de tu entender. A tecnologia vai ser fundamental dentro da prefeitura, as parcerias com o IFE, com o FURG, isso serão trabalhadas o dia inteiro, e nós temos aqui um berço de sabedoria aqui, através do IFE e da FURG, que certamente serão utilizados não só na área de tecnologia, através de tantos amigos aí, o projeto, né, o Grande Pacto, que está sendo trabalhado aqui em Rio Grande, vai ter o meu apoio irrestrito total, porque ele une todas essas questões de tecnologia, de infraestrutura, de turismo, de desenvolvimento, todo isso é uma parceria, FURG, SEBRAE, Prefeitura. Então, tudo isso nós vamos trabalhar bem isso aí, sabe, Escobar? Eu acredito muito nisso e eu acho que esse é um dos grandes pontos para que a gente consiga sair da mesmice que nós temos, partindo para um desenvolvimento efetivo, forte e para cima. Está bem, candidato. Agora, já que terminamos as perguntas, vamos lhe dar a oportunidade de falar 2 minutos para que o senhor faça suas considerações, aquilo que achar pertinente para a sua campanha, okay, tá? E para a gente passar para o encerramento. Muito bem. Eu quero agradecer, eu sei que com a liberdade que tu me desses aqui, a gente... Opa, vamos olhar para cá. A oportunidade, Escobar, que vocês me deram aqui serve para que a gente fale, e aí tem muita coisa para ser dita, me perdoe aí se eu ultrapassei um pouco o tempo, e eu me entusiasmo falando, porque eu sou entusiasta do desenvolvimento, mas agradecer de novo aqui ao Sindiloja, ao Sindigêneros, né, por estarem dando essa oportunidade para mim, que sou do Partido Novo, Renato Lima, número 30, nunca concorri, é a primeira vez, e estamos trazendo aqui uma experiência de uma vida inteira nos negócios, né, tem uma empresa de quase 30 anos, como eu já disse, e a gente quer efetivamente fazer uma transformação em Rio Grande. Eu não vou usar a palavra mudança, porque parece que essa palavra virou moda aí nos dois que revezam, né, no poder. A mudança, tem um que o Fábio diz que a mudança tem que seguir, o outro diz que a mudança tem que ser não sei o que é o do Rally, não, da Darlene agora, né? Então, eu sei que os dois falam de mudança, mas na verdade os dois são um continuismo, porque quando sai um entra outro, quando entra um sai outro, então não tem mudança nenhuma ali, né? Vamos ficar espertos, né? A comunidade tem que ficar esperta. E outra coisa que eu sou crítico demais a isso é esse horário eleitoral gratuito, que isso aí é um verdadeiro uma venda de ilusão, né? Uma verdadeira venda de ilusão, e é uma mentira, porque a cidade real nós sabemos como é que está. Nós sabemos como é que está a cidade real, né? A questão de limpeza, de zeladoria, agora estão dando uma recapada aí em algumas ruas e tal, como sempre fazem nas vésperas de eleição, né? E depois vem dizer que não é porque é véspera de eleição. Não, é sim, porque isso é uma praxe que adotaram aqui em Rio Grande de fazer esse enfeite, dão essa maquiada na cidade, dizer, olha, eu estou fazendo a recapagem. Outro dia eu vi um candidato da situação, o Fábio, candidato não, porque ele está com... Não foi deferido ainda como um candidato, mas tem direito a se portar como candidato. E não se sabe se vai continuar, né? É uma dúvida que existe na cidade, que inclusive está atrapalhando o processo eleitoral, uma barbaridade, uma confusão na cabeça de todos, que eu acho um absurdo isso. Mas, né, eu sou o candidato do Novo, vou fazer meu trabalho. Outro dia eu vi ele se manifestando, falando da obra da revitalização da Riachuelo ali no Porto, né? E dizendo que vai concluir, mas é evidente que vai concluir. Aliás, ele tinha 9 meses para fazer, já vão só quase 2 anos, não fez. Não... Então, usar aquela obra como sendo uma coisa
que foi bem feita, não é verdade, não foi, está mal feita, está mal administrada, está complicada. Para ter ideia, naquela obra ali, um dos arquitetos, que é um amigo, Márcio Lontra, um dia me disse, porra, os caras não botaram placa ali, não tinha nem placa na obra. Sabe de quem é que botou a placa na obra? Quem é que doou a placa para a obra? Dividimos em 3. O Márcio, eu e o Macadar. Dividimos em 3 para poder botar a placa, porque nem placa tinha. Quer dizer, isso é cuidar bem da tua cidade. Você vendeu uma cidade como se estivesse correndo tudo bem. Não é. Então, o que eu quero deixar aqui a todos é o seguinte, ó. Confiem que é possível mudar, que é possível prosperar. Mas para isso tem que mudar. E mudança se faz mudando as pessoas que estão na gestão. Porque se permanecerem os mesmos, os resultados que vocês vão ter é o mesmo. Eu me proponho a fazer um trabalho sério, ético, sem enredo, com justiça, com confusão. Não, a secretariado técnico, pessoas sérias, éticas, honestas, e vão fazer um trabalho que Rio Grande está precisando, e já fazem quase 30 anos que nós estamos precisando. Confiem nisso, deem uma oportunidade. Deem uma oportunidade para mim, deem uma oportunidade para vocês, deem uma oportunidade para todos nós, para que a gente possa ter a nossa Rio Grande de novo. Muito obrigado. Muito bem, falamos aqui com o candidato Renato Lima, pelo Partido Novo, e em nome do Sistema FEComércio, SESC e SENAC, dos sindicatos patronais do comércio, Sindlojas e Sindigêneros, agradecemos a sua presença nesse Sindicast, que desejamos aí uma boa eleição e sucesso, tá, para o próximo dia 6. Muito obrigado e parabéns, hein? Parabéns, muito obrigado, parabéns. Um bom espaço. Muito obrigado. Valeu. Valeu.